Bem, meus amados irmãos, muito bom dia a todos novamente. Muito bom dia aos que chegaram agora nos últimos segundos. E mais uma vez, quero levar a vocês a minha alegria, a minha gratidão, apesar que ínfimo ainda o meu amor a todos os seus corações, que, por amor, entre tantas opções que tinham a realizar nos domingos de manhã, fazem a opção de estarmos juntos. Então, que todos recebam aí o meu carinho, o meu afeto, o meu amor, a minha imensa alegria de ter os seus corações a compartilhar com o meu. E mais essa oportunidade bendita que Jesus nos concede de estarmos juntos, conscientes que somos agora, a cada dia mais, que o nosso corpo físico, já está tendo para nós agora uma outra dimensão, uma outra percepção. Como estudamos, é um turbilhão eletrônico regido pela nossa consciência, onde está impresso as leis divinas que regem a nossa caminhada para a angelitude. E que a cada dia mais possamos dilatar a nossa percepção e possamos a cada dia mais sentir na intimidade dos nossos corações que nós somos essas criaturas divinas, que nós somos essas criaturas de Deus no caminho infinito da evolução, do aprendizado, do amor. E a dilatação desse sentimento, essa percepção, faz com que os nossos campos energéticos, o turbilhão de células regido pela nossa consciência, emita raios, ondas de sentimentos muito mais aprimorados, muito mais refinados no amor. Dilatando a nossa capacidade de percepção, de sentir toda a nossa ambientação reencarnatória. Como sempre iniciamos os nossos encontros, podendo ter olhos de ver, coração de sentir. Por exemplo, a predominância do céu azul dessa manhã de hoje. Essa brisa refrescante, esse ambiente energético, que tudo se renova a cada segundo, envolvendo-nos, acalentando-nos, agasalhando-nos, esse infinito amor. Então, meus amados, que possamos, na nossa intimidade, formar pelo turbilhão de células a emissão de raios de agradecimento, de alegria de viver, de a cada dia mais compreender e entender os propósitos divinos do infinito amor do Criador para com todos nós. Que possamos formar esse campo, eu até comento como se fosse um cone, porque a base são os nossos coraçõezinhos ainda, digamos assim, recém-saídos do nível dos instintos, no reino da humanidade, no caminho para a angelitude. Então, a base desses cones são os nossos pequeninos núcleos de amor e de luz, porque essa centelha divina existe em todos nós. E o ponto de convergência, o ponto de encontro é o coração magnânimo do nosso mestre. É o coração magnânimo do modelo
do guia, da luz, do farol das nossas vidas, que Deus, o Criador desse universo infinito, o infinito amor, a infinita bondade, a infinita misericórdia, nos concedeu a tutelar a nossa caminhada ao nível de um planeta de prova e de expiações, o nosso planeta azul, a nossa escola, o nosso planeta Terra. Então, que esse cone que converge para esse coração magnânimo do nosso modelo possa, a cada dia mais, através das nossas criações mentais, através das nossas ações, estar a cada dia mais em consonância com os exemplos, com seus ensinamentos de quando aqui esteve conosco o nosso modelo. O sublime Espírito que aqui reencarnou na Galileia para exemplificar conosco a experiência da vida corporal. E é por isso que nós nos encontramos essas manhãs, para que possamos juntos refletirmos no que temos feito com as oportunidades que estamos tendo, o que tem sido a maior parte do dia as nossas criações mentais. Aqui estamos conectados. E aí, lembrando sempre o nosso mestre, entre tantos os seus exemplos e as suas recomendações, vem em nossas consciências novamente. Nem só de pão vive o homem, mas o alimento da alma, o alimento do espírito. E nós alimentamos o ser divino que somos, a energia vibrante que somos, através dos nossos sentimentos. E como tem sido a maior parte do dia os nossos sentimentos? E é isso a que estamos conectados. E a cada dia olhando para nós mesmos, sentimos o quanto ainda temos que trabalhar na nossa intimidade. Ainda com impulsos, com vontades, com desejos que insiste a assaltar as nossas mentes. E que já somos conscientes pelo aquilo que já temos sido esclarecidos. Somos conscientes que ainda são desejos inferiores, ligado às sensações transitórias, ligado às nossas vaidades, os nossos orgulhos, as nossas ambições. E queremos tanto renovar e mudar. Por isso, aqui nos encontramos agora. Porque, como disse o nosso mestre, quando nós nos reuníssemos com esse propósito, e não é necessário que estamos reunidos agora entendendo que nós já entendemos os nossos corpos físicos, mas sim nós estamos reunidos agora com nossos propósitos, dos nossos sentimentos, de nos tornarmos espíritos melhores. E Jesus prometeu-nos que quando esse fosse o nosso propósito dos nossos encontros, ele se faria presente no meio de nós. E ele se faz presente em cada lar conectado conosco agora, através dos seus inúmeros prepostos mensageiros de luzes, esses espíritos amorosos e bons que nos assistem incondicionalmente, somente por amor. Por isso, Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez, Senhor, em seu nome, com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através desses seus mensageiros de luz e do amor, o Senhor nos conceda o amparo, a proteção, o apoio, a assistência, Senhor, em todos os nossos lares conectados conosco
E, irmão Alares, que as nossas mentes alcançarem, que de alguma forma estamos sabendo que estão passando por dificuldades. Que o Senhor possa, Jesus, levar o seu lenitivo de amor, o seu amparo, a sua assistência, a sua luz. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a impulsividade, a crítica, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais pacientes, sermos mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos, mais bondosos, mais dóceis e afáveis. Ajuda-nos, Senhor, para onde estivermos, com quem nos encontrarmos, por um segundo apenas, que sejamos, Senhor, agora estímulos de concórdia, de alegria, de esperança, de bondade. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser instrumentos do seu amor, porque já compreendemos, Mestre, que só o amor e o bem é que permanecerá para a eternidade. E que só através da prática do amor e do bem que iremos educar e renovar os impulsos e os sentimentos desequilibrados que ainda carregamos. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai. Aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Ai, meus amados, que alegria estarmos juntos. Nos perdoa aí do ocorrido aí na parte da tecnologia, né? Mas no início do nosso encontro, mas felizmente tudo se normalizou, né? E como sempre fazemos, né? A recomendação do nosso diretor espiritual e sua equipe, nosso professor Eurípides Barçanufo, né? Que nos nossos encontros façamos uma leiturinha breve de reflexão do Evangelho, que é o Evangelho segundo a nossa doutrina espírita, né? Que nós temos, que ele é a religação do ser espiritual que somos, da criatura divina que somos, com o infinito amor do Criador. Então a gente vai fazer uma leiturinha rápida aqui, abrindo aleatoriamente, e vamos dar sequência no nosso estudo da cartilha, como nós estudamos na semana passada, né? Que já foi falada para nós lá antes de nós estarmos com esses corpos, nós que estamos encarnados agora, né? E que por misericórdia e amor, essa cartilha chegou à nossa mão agora, impressa no papel, para que possamos mais uma vez rever, para revitalizar os propósitos do nosso projeto reencarnatório. Então vamos lá. Vou abrir do Evangelho de hoje, né? Então vamos ver
O que vai sair? Saiu capítulo 17, Sede Perfeitos. Maria, hein? E o item saiu, o item 3. Nós já estudamos e poderemos estudar esse evangelho, estudaremos por algumas centenas ainda de reencarnações, né? Haja vista que, segundo o nosso professor Eurípides e sua equipe, né, o período de transição para que nós realmente apliquemos, em definitivo, os ensinamentos desse evangelho em nossas ações, diariamente, automaticamente, é de mais ou menos 1800 anos. Então, nós teremos ainda muitas oportunidades de estudá-lo novamente. E o item 3, que é maravilhoso demais, como tudo no evangelho, né? O item 3 é o homem de bem. Que reflexão que nós temos? O que é aos nossos olhos? O que é um homem de bem? O homem aqui está falando no sentido de humanidade, não em relação à fisiologia, né? Masculino, feminino. Está falando aqui do espírito divino, né? O homem de bem. Vamos dar uma lidinha aqui, depois a gente reflete e vai lá para o nosso pensamento de vida. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Amados, só esse parágrafo aqui nos leva à reflexão profunda das nossas ações diariamente. Especialmente nesse mundo grandioso agora de aprendizado que nós estamos, né? Com o encantamento ainda, né? Da tecnologia, da ciência, onde nós nos conectamos bilhões, né? Através da ciência, da tecnologia, das redes sociais, onde nós estamos conectados, né? Com irmãos com diversos gostos, diversas opiniões, infinitas elas, variedades de todas, né? Como é que tem sido essa avaliação na intimidade minha, né? Eu interrogo a minha consciência sobre meus próprios atos, ou eu só fico observando o que os outros estão fazendo? Inclusive, muitas vezes, emito opinião. Pergunta se eu mesmo não violei nenhuma das leis, todas elas, humanas e divinas. Porque, às vezes, nós não temos a percepção do nosso cumprimento das leis humanas. É muito sério isso, porque Jesus, né, quando aqui esteve conosco, reencarnado, diante de Pilatos, falando, inclusive, sobre as leis humanas daquela oportunidade, onde Pilatos, governador planetário, e ele falou para Jesus que ele podia mandar e prender ou soltar Jesus, e Jesus disse que perfeitamente, porque ele era mandatário das leis como governador da província. Como é que é isso na minha intimidade, nos mínimos detalhes, amados? Que nós temos que começar a perceber das pequenas coisas. Por exemplo, eu ainda, quando está com pressa, às vezes ainda passo o sinal vermelho. Eu ainda procuro, nas minhas atividades, falando agora para os recursos materiais, para adquirir os recursos materiais para a minha sobrevivência como encarnado, eu ainda procuro um jeito de violar algumas leis, como comprar sem nota, fazer essas coisas ainda. Como, de repente, tentar adulterar um pouquinho lá a minha declaração de imposto de renda.
Eu interrogo a minha consciência sobre meus próprios atos. A mim mesmo pergunto se eu não violei nada. Se não praticou o mal. E agora vem um aqui, mas para mais reflexão ainda. Se eu fiz todo o bem que eu podia, porque essas outras leis eu ainda tenho referência, eu não pode passar no sinal vermelho, não pode sonegar imposto, não pode adulterar o imposto de renda, não pode comprar um imóvel e passar ele por um valor mais barato. Mas tem mais sutil ainda. Se eu fiz todo o bem que eu podia, onde eu encontro? E olha essa aqui, então, amados. Se eu desprezei voluntariamente alguma coisa, alguma ocasião de ser útil, onde eu convivo todo dia, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, na minha sociedade, dirigindo pelas ruas, adentrando a uma loja para comprar, a uma padaria, solicitando a alguém algum trabalho para me ajudar na minha atividade, eu observo mesmo se eu perdi algum momento, alguma ocasião que eu poderia ter sido mais útil, que eu poderia ter servido melhor. Enfim, se fez a outrem todo o bem o que desejara lhe fizessem. Esse é o homem de bem. Aí agora vem para estruturar nossos sentimentos, né? Deposita fé em Deus e na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ou seja, não tem dúvida, em absoluto, da bondade divina, da misericórdia divina, do infinito amor, da infinita justiça, que aos olhos nossos aqui no mundo de prova e expiação parece que está cheio de pessoas injustiçadas, mas não existe nenhuma injustiça por nenhuma criatura divina. Confio mesmo nisso. E outra coisa, tenho em meu sentimento, na minha vida diária, na alimentação dos meus pensamentos, eu tenho, sabe que sem a permissão de Deus, nada acontece. Ele submete à vontade em todas as coisas. Aceitação da vida e trabalho árduo para não perder a oportunidade de ser útil. Tem fé no futuro, homem de bem. Jamais vai dizer que o mundo está perdido, que está tudo acabado, que está tudo corrompido. Nada disso. Nada disso vem na sua intimidade. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Só mais um parágrafo e a gente tá bom de reflexão no Evangelho de hoje, né? Então tem fé no futuro, sabe que tudo se renova, tudo é para melhor. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceitas sem murmurar, com alegria. Possuído do sentimento de caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica os seus interesses, sempre à justiça. Oh, meus amados, como é que está? Na nossa intimidade, o homem de bem. Gravemos sempre que não percamos nenhuma oportunidade de ser útil. E outra coisa, sem nenhuma exigência. Ama, serve e ajuda sem querer nada em troca. Se alguém ainda não gosta de você, se alguém ainda tem dificuldades com você, se alguém não agradece por tudo que você faz,
Você nem percebe a dedicação e o amor que você tem para com todos que estão à sua volta. Se ninguém move uma palhinha assim para te ajudar, não se preocupe. Porque a ação do bem, de ajudar e de servir está em você. Porque quando o outro é que reconhece o amor, está com ele. Então eu é que tenho que ser grato, eu é que tenho que servir mais, eu é que tenho que ajudar mais, eu é que tenho que contribuir mais, porque é em mim que eu preciso gerar esse campo de sintonia com as leis divinas gravadas na minha consciência, que é as leis divinas do amor. Mas depois continuemos em casa, nas nossas reflexões, o estudo do nosso Evangelho. Bom, pensamento e vida. Nós lemos aquele dia, basicamente, somente a instrução, né? Então, ou seja, né, recapitulando, centenas de espíritos procuravam Emmanuel, procurava Chico, consequentemente, né, o benfeitor Emmanuel, pedindo para mandar algo simples, conciso, como sempre, a gente quer algo mais fácil, para a gente chegar mais fácil naquilo, nos objetivos que temos, né, que pudesse passar para nós uma cartilha. E aí Emmanuel, com sua infinita bondade e misericórdia, com autorização de Jesus, né, passou a cartilhinha para nós. Olha que tamanho de cartilhinha. Que é a que é falada para nós lá antes de nós pegarmos o nosso corpo físico, antes de nós elaborarmos o plano divino da nossa reencarnação. Né? E aí, então, entre o primeiro item, né, que é o capítulo, que é o item 1, que é o primeiro capítulo, fala da mente. A mente é o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Veja bem. Aqui no planeta Terra e em todas as escolas e regiões celestes ao infinito. Falando agora do olhar de nós no planeta Terra. Ergue-se da Terra para Deus. Ou seja, né, a nossa evolução sob a égide do Cristo. Mais uma vez. O referencial do nosso modelo. A feição que nós somos ainda diamante bruto, mas somos diamante. Que, arrancado ao vento obscuro do solo, avança, com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Ou seja, amados, seremos espíritos de luz. Quando Jesus disse que nós podíamos ser igual a Ele muito mais, é uma realidade. Chegaremos ainda à envergadura de amor e sabedoria do sublime Galileu. Ele não ia falar isso para nós, para nos tapear. Mas ainda que nós estamos como o diamante bruto. E avançamos, né, pela lapidação, pelo modelo, pela nossa escola planetária, sobre os ensinamentos e essa inspiração da exemplificação das leis divinas, que é Jesus. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge, olha bem, hein, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante precioso a retratar a glória divina. Seremos, à medida do nosso esforço e da nossa caminhada, espíritos de luz, padrão Jesus, que reflete o infinito amor e a infinita bondade, a infinita misericórdia de Deus, nosso Pai. E para o nosso aprendizado, né, então, Emmanuel e Chico falam assim, ó, estudando a mente, né, de nossa posição espiritual, falando, né, confinado a que nos achamos entre animalidade e angelitude, ou seja, somos espíritos aqui na escola planetária, recém-saídos ainda dos instintos da animalidade, a caminho da angelitude,
somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta. Ou seja, a nossa mente é o campo vibratório energético, daquilo em que nossas ações já entrou em sintonia com a lei divina gravada em nossa consciência. Na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar, ou seja, ao nível de evolução que eu me encontro. Então, definindo a mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações. Então, está falando aqui em sentimentos e raciocínio. Gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Então, a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. E agora vem. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Amados, em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca, ou seja, eu estou em sintonia com o que eu gero na minha intimidade. Eu influencio e sou influenciado. Está lembrado que agora nós, espíritos divinos, quando estamos encarnados, que esse corpo, agora a nossa percepção, a nossa visão, o nosso sentimento para com ele agora é um turbilhão eletrônico, não é mais matéria. E para perceber isso na nossa intimidade, agora, a morte não é mais cessação de vida. A morte é porta de renovação. E renascer, ter um novo corpo físico, vida corporal, é oportunidade de experiência. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Então, eu estou constantemente em sintonia, conforme o campo vibratório energético, comprimento de onda, cor, brilho, cheiro, do que eu mantenho na minha intimidade. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, as minhas emoções, os meus sentimentos, ele está na interdependência do campo vibratório, da cor, do brilho do meu sentimento. Ao que eu sintonizo? Então, agora acabou, em definitivo. Nós colocarmos culpa em alguém, quem quer que seja, das nossas dificuldades. Olha que coisa maravilhosa. Oi, meus amados, vocês estão me ouvindo? Sumiu. Estamos te ouvindo, Aguarde, Jô. por favor.
Porque no meu computador, agora eu estou pelo celular da Ellen. O meu computador saiu tudo fora. Apagou. Só um instantinho, por favor. Vou tentar entrar de novo, só um minutinho. Só mais um momentinho, por favor. Mas vocês confirmam se vocês estão me vendo e ouvindo novamente, por favor? Estamos vendo, sim, Ju. Me perdoa, não sei o que eu vi, mas mais um instantinho só que eu vou. Meus amados, me perdoa aí do ocorrido, né? Que de repente ficamos mudos. Então, continuando, o nosso pensamento de vida estava dizendo que o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra como uma das ações. Vocês perceberam, então, o encadeamento da nossa intimidade? Em semelhantes manifestações, e agora vem um conceito muito profundo, em semelhantes manifestações alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Ou seja, através dessas manifestações é que vão criar os fios geradores, o resumo de tudo que eu sinto, de tudo que eu gosto, de todas as coisas. Vai ter um componente, uma cor, um brilho, uma pressão, uma onda. Esses fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias da minha vida. Podem ter válvulas obrigativas, ou seja, né, compromissos de dificuldade, de dor, ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Ou seja, não tem evolução de salto. Muito além do circuito de trabalho em que estaria. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros. Ou seja, o que tem em mim também está em vocês, e que tem todos aí em vocês também estão em mim. Nós temos uns reflexos uns dos outros no estágio evolutivo que nós nos encontramos. Dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então, vou ler esse parágrafo de novo. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros dentro da nossa relatividade, nossa relativa capacidade de assimilação. Respirando no mundo das imagens que projetamos. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e que recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Ou seja, né? Ainda escravos da vaidade, do orgulho, da ambição. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por ela estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam
e, através delas, incorporando-nos em fluxo renovador dos poderes que se induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente da criação que reflete os objetivos do Criador. Ou seja, a cada dia estamos caminhando para a plenitude. Não é bom demais saber disso? Não é bom demais tomar consciência que eu vou, como estudamos no Homem de Bem, que eu vou monitorar as minhas ações. Não mais para os meus semelhantes, para os familiares, dirigentes, mas sim as minhas ações. E que esse influxo, essa vontade, esse desejo, esse propósito que nós estamos juntos agora, nos encontrando nessas manhãs, é para cada dia mais juntos conseguirmos trazer lucidez. Nós nos refletimos reciprocamente. E, consequentemente, conforme nós vamos caminhando, amando, servindo, ajudando, passamos a refletir na criação que reflete os objetivos do Criador. Como ainda tem mais um tempinho, podemos ir para o capítulo 2? O capítulo 2, amados, vai trazer base e estrutura disso que nós entendemos aqui sobre a nossa mente. Então, entendemos que a nossa mente é o reflexo da nossa vida. O reflexo da nossa vida é o que as ideias, os sentimentos, os impulsos, as vontades, os desejos que damos direção. E aí, amados, uma coisa encantadora, que é o capítulo 2, que chama vontade. Nós já observamos mesmo a força da nossa vontade. O que será que nós estudamos lá antes de reencarnar? Ou seja, essa cartilha faladinha lá, o que será que nós lembramos sobre a vontade? E aí Emmanuel começa aqui: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Então, nossa mente tem diversas seções. Aí possuímos o departamento do desejo. Esse aqui, amados, nós vamos aprofundar um pouco mais no estudo dele. Aí possuímos o departamento do desejo. Esse é fera. Em que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Nós temos aí, na mente, o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Ou seja, o estudo para dilatar a ciência, a tecnologia, para dilatar a nossa capacidade de assimilação, de entendimento e de sintonia com o infinito amor e as leis divinas. Então, ele dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Nós temos o departamento da imaginação, amelhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Ou seja, amados, nós temos a nossa memória em termos de memória espiritual, desde quando fomos criados, desde o reino do mineral. E depois que passamos a humanidade, consciência contínua. Todas as nossas ações estão registradas na nossa memória. Está em componente vibratório nas células do nosso perispírito. E aí agora vem a maravilha. Acima de todos esses departamentos, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Amados, vocês têm ideia, então, o que é educar esse desejo através da vontade? A divina providência concedeu-a
por auréola luminosa da razão. Então, a vontade é a auréola luminosa da razão. Depois de laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, amados, laboriosa e multimilenária viagem. Viagem tipo de centenas de milênios. Para considerar a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporada ao nosso conhecimento. A vontade é o leme da nossa vida. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é a força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade. Então, nós já estamos filtrando. Criamos gravitação e afinidade. Assimilação e desassimilação. Nos campos múltiplos da forma que serve a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, eu estou constantemente assimilando, desassimilando, nos campos da forma que servem a romagem do espírito nas metas traçadas pelo plano divino. Então, a vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, meus amados, hoje eu sou o resumo das minhas escolhas que a minha vontade determinou. Sem ela, sem a vontade, o desejo pode comprar engano, aflitivos, séculos de reparação e sofrimento. Eu até queria fazer uma paradinha aqui, e depois nós vamos continuar nesse item aqui, porque é muito profundo o esclarecimento dessas pequenas palavras. Seja ela a vontade, né? O desejo pode comprar, sem ela, o desejo pode comprar enganos aflitivos de séculos de reparação e sofrimento. Meus amados, o nosso momento evolutivo da nossa escola planetária. Chegou-se os tempos agora da educação do desejo. Através da vontade, porque a cada dia estamos mais lúcidos do ser divino que somos. E o desejo, amados, não sei se posso dizer assim, que é o que eu consigo perceber. O desejo é como se fosse um motor possante de um barco. Mas que se não tiver no leme, esse barco vai para o espinhadeiro. Esse barco vai para o penhasco, como tem sido em inúmeras reencarnações nossas. Os nossos desejos, sem o predomínio da vontade, onde está gravada a lei divina, temos caído por dezenas e centenas de encarnações. E ainda até hoje, meus amados, século XXI, terceiro milênio, os parlamentos dos países da nossa escola planetária ainda têm o predomínio de falar que liberdade é fazer tudo o que quer. Que liberdade é fazer com que os desejos se realizam. Isso não é liberdade, amados. Isso é prisão a sentimentos inferiores.
Espíritos livres seremos quando tivermos a vontade que tem o domínio para educar os nossos desejos. Mas hoje ainda os grandes dilemas inclusive, eu fazer o que eu quero, o que eu desejo, sem o parâmetro das leis divinas gravadas em nossas consciências. Eu sou suficiente, eu faço o que eu quero, eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha lei. E os tempos chegaram, meus amados, da consciência que a vontade, que é o leme do barco, do motor dos meus desejos, a educação dos meus desejos. Porque quem luta para fazer tudo o que quer está preso, não está livre. Está preso muitas vezes aos desejos inferiores de sensações, de orgulho, de vaidade, de ambição. Então, que possamos levar para essa semana a reflexão. Que sem a vontade o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência e o intelectualismo pode aprisionar-me na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à função como máquina registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, meus amados, que alegria poder saber isso. Poder compreender que liberdade é educação de desejos e sentimentos. Liberdade não é falar que o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero, que eu tomo a atitude que eu quero, que eu faço dele o que eu desejar. A vontade acoplada à criação divina, criatura divina que eu sou. As leis impressas na minha consciência é o leme do meu barco, em relação à angelitude. Perdoa, meus amados, por eu não conseguir transmitir melhor o que os espíritos amorosos e bons desejam, porque sou ínfimo ainda. Mas espero que as vibrações amorosas desses espíritos bons que acolhem todos os vossos corações possa ajudar a impregnar nas células desse turbilhão que nós aqui estamos agora, as energias vibrantes da conexão da força da nossa vontade ao caminho da luz da construção do reino divino, em definitivo, na intimidade do nosso ser. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos amorosos e bons, demais irmãos participantes conosco em mais essa manhã. O nosso agradecimento, Jesus, mais uma vez, por todas as oportunidades benditas, e em especial, por nos concedermos nessa oportunidade reencarnatória o Consolador prometido pelo seu coração amoroso estar conosco através da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita. E lhe rogamos, Senhor, que através de seus mensageiros de luz e do amor, o Senhor conceda a todos nós, encarnados e desencarnados, participantes do nosso encontro da manhã de hoje, passes energéticos de amor.
Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Fortalecendo-nos, Senhor, para que tenhamos sempre a imensa alegria de viver a boa vontade, a paciência, a compreensão, a afabilidade e a doçura em todas as nossas ações. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, fortaleça-nos, para que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe rogamos por sua misericórdia e amor, que seus mensageiros de luz possam frutificar, magnetizar a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, para a harmonia das células, desse turbilhão de células, Senhor, do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Meus amados, estamos encerrando aqui o nosso encontro da manhã de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos. A gratidão por estarem comigo. Peço desculpas aí do ocorrido aí na parte técnica, né? Mas que ainda conseguimos estarmos conectados. A minha alegria, a minha gratidão, que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, é claro, né? Até a partir das 9h30, que estarei a postos. É claro, né? Se isso for a vontade de Deus, nosso Pai. Mais uma vez, então, perdoe-me de alguma coisa, gratidão a todos, e que Jesus ampare todos os nossos corações.